E agora a gente traz detalhes sobre o caso envolvendo Felipe Martins. A Polícia Federal enviou nesta segunda-feira um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, em que associa críticas à condução da Operação Tempus Veritatis a uma suposta milícia digital. O documento, assinado pelo delegado federal Fábio Alvarez Shor, responde à determinação do ministro para que a Polícia Federal prestasse informações sobre o registro da suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Segundo o texto, integrantes da chamada organização criminosa teriam se aproveitado do procedimento migratório diferenciado aplicado a chefes de Estado para simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. O documento também utiliza o termo milícia digital para descrever o comportamento de advogados e comunicadores que contestam as investigações. A PF amplia, então, o conceito usado pelo Supremo para se referir às redes de desinformação e passa a associá-lo a críticas jurídicas e jornalísticas. O ofício termina com a sugestão de abertura de um novo procedimento apuratório, ao alegar que críticas públicas à investigação estariam sendo usadas para descredibilizar provas e autoridades. Numa decisão, Moraes pediu para que a PGR, então, se manifeste sobre o pedido de abertura de inquérito contra advogados e jornalistas críticos à prisão de Felipe Martins. Ana, daqui a pouco eu trago o que os advogados do Felipe Martins também publicaram em nota em resposta a esse ofício, mas vamos fazer um primeiro giro, porque tem vários pontos. Olha, a gente estava aguardando esse retorno da Polícia Federal, mas comentávamos aqui antes do programa começar que a gente não imaginava que viria com esse tom, com esse teor ameaçador, inclusive com um pedido de abertura de um novo inquérito que já está agora nas mãos do PGR para a manifestação envolvendo o Felipe Martins. E eu sempre me fico pensando, Ana, eu acompanho as discussões de vocês, trazendo os fatos, as provas, a tecnicidade desse caso, mas o estado do Felipe Martins, né? Ele segue preso com uma tornozeleira eletrônica, amordaçado, e aí recebe, né, da autoridade, da policial, no caso, né, da Polícia Federal, esse ofício que culpa a própria vítima de ter forjado uma suposta entrada nos Estados Unidos. É uma loucura, eu imagino o estado emocional do Felipe Martins num momento como esse. Paula, não é uma loucura e não seria uma loucura se nós não estivéssemos vivendo em um regime totalitário, que é o que nós temos no Brasil. Só não tem o nome oficial, né, ditadura, mas é o que nós estamos vivendo. O tom ameaçador da nota da Polícia Federal assinada pelo delegado Shor, delegado Fábio Shor, esse que persegue, por exemplo, o próprio Marcel Van Hatten, quando o Marcel Van Hatten levantou uma foto do Fábio Shor ali no plenário da Câmara e disse que havia uma perseguição política do Fábio Shor em relação ao Felipe Martins. O que o Fábio Shor fez foi atrás do Marcel Van Hatten, foi atrás do Eduardo Bolsonaro. O tom, Paula, é assustador. O tom de ameaça não apenas contra Felipe Martins, mas contra todos nós, jornalistas, veículos de imprensa, Wall Street Journal, que fez um editorial no domingo e questionou com bastante ênfase o que está acontecendo e quem colocou o nome do Felipe Martins nos sistemas de imigração dos Estados Unidos, se há brasileiros envolvidos nessa falcatrua, nessa fraude, porque, Paula, veja bem, a incompetência que ficou agora muito demonstrada, já havia sido demonstrada agora de uma maneira mais enfática ainda do Fábio Shor, nesta peça de ontem, é impressionante, é gigantesca, porque, veja bem, o Felipe Martins... Vejam bem, o Felipe Martins teria simulado uma falsa entrada em 2022, porque ele sabia que em 2023 ele seria acusado de golpe
e em 2024 ele seria preso, e aí, depois da prisão, ele pediu para que o nome dele fosse incluído no sistema. Fábio Shor, o senhor é um lunático, o senhor é um criminoso. E hoje eu fiz uma denúncia em Washington a órgãos especializados de proteção a jornalistas e cidadãos americanos, porque essa nota do Fábio Shor ameaçando qualquer pessoa que questione, que debata ou que investigue esse caso do Felipe Martins, que é de interesse do Brasil, mas que é de interesse também dos cidadãos americanos, porque quando você diz para qualquer americano que houve uma fraude e que um nome foi inserido num sistema para perseguição política, que há essa grande chance, qualquer americano se pergunta, não questiona nem quem é Felipe Martins, mas qualquer americano questiona, mas quem fez isso? Porque se colocaram o Felipe, podem colocar o Johnny, o Abdul e quem quer que seja. Então hoje, Paula, eu denunciei em Washington órgãos competentes para a minha proteção de exercer a minha profissão de jornalista como cidadã americana, protegida pela Constituição dos Estados Unidos da América, pelo sigilo da fonte e pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Ninguém deveria aceitar esse tom intimidatório de uma polícia que já outrora grande polícia federal, de uma polícia federal que hoje não passa, temos as suas exceções dentro da corporação, mas hoje não passa de um puxadinho do gabinete paralelo de perseguição política de Alexandre de Moraes. Nenhum jornalista deveria aceitar essa nota deste delegado Fábio Shor ontem. Deixa eu trazer aqui, os advogados do Felipe Martins publicaram uma nota em resposta ao ofício da Polícia Federal. Eles denunciam o conteúdo autoritário do documento e falam em tentativa de intimidação institucional. Num trecho do texto, a defesa diz o seguinte: em uma passagem que envergonharia qualquer instituição, o delegado abandona a investigação e parte para o panfleto, insinuando que advogados, jornalistas, parlamentares, influenciadores e cidadãos comuns que questionam essa prisão abusiva e ilegal fariam parte de uma milícia digital. Essa afirmação é tão absurda quanto reveladora. Quando não conseguem responder com provas, recorrem à injúria institucional, à intimidação autoritária e ao abuso de autoridade. Criminalizar o exercício da advocacia e o livre debate público é tática em conteste de regimes autoritários e ditatoriais. Questionar e impugnar alegações da acusação é precisamente a função da defesa técnica, mas o senhor Fábio Shor deseja criminalizar qualquer um que não aplauda suas alegações irresponsáveis, negligentes e infundadas. Marcília, eu quero te ouvir você, inclusive, como advogado, né? Essa nota falando aí da criminalização do exercício da advocacia com essa ameaça, né, expressa do delegado Fábio Shor. Estava falando que esse julgamento do núcleo 4 já é para preparar o terreno para 2026. Esse possível inquérito que agora está na mesa do PGR também é um caminho, né, de instrumento de coação para as eleições que vem por aí no ano que vem. Com certeza, com certeza. Esse ofício é uma ofensa, não só jurídica, como lógica. Ofende a lógica também. Ofende o bom senso, a razoabilidade, ofende tudo. É um absurdo. Essa é a palavra que eu mais escutei hoje, conversando inclusive com magistrados, conversando inclusive com pessoas ligadas ao direito. Absurdo. Absurdo é a melhor palavra que resume esse ofício. Veja, e com absoluta certeza esse inquérito, que muito provavelmente virá, porque no Brasil tudo que é ilógico prospera, né? Esse inquérito é uma espécie de armadilha para a imprensa, para os comunicadores, sobretudo nesse ano eleitoral que se avizinha e que vai entrar no ano que vem. Já tivemos aqui a reabertura do inquérito da CPI da Covid, né, para chegar no Bolsonaro. Já tivemos agora também
o Gonê pediu a abertura de um novo inquérito, que é aquele que foi da interferência na Polícia Federal. Ele reabriu o inquérito que o próprio Aras tinha pedido para arquivar. Então, com isso, ele prepara a cama de gato ali para o bolsonarismo, né? Ele, que eu digo, o establishment, o STF, o Gonê e o próprio governo executivo, a Polícia Federal e assim por diante. E agora eles fazem o mesmo com a imprensa, com inclusive os advogados, mencionam, né? Advogados, influenciadores digitais, veículos de comunicação, quer dizer, preparam a cama para todos os críticos, todos aqueles que não aplaudem o que está acontecendo, passam a fazer parte de uma milícia digital, vejam só, que é outra coisa que, aliás, não está na nossa legislação. Onde que existe milícia digital na nossa legislação? É outra coisa que não é crime, porque não está tipificado. Aliás, outra coisa que também não é crime e que é mencionado nesse ofício e está aqui na nossa tarja é isso, descredibilizar autoridades. Que crime é esse? Descredibilizar autoridades. E você descredibiliza autoridades com crítica, com questionamento, com a sua opinião. Quer dizer, se a autoridade se descredibiliza com a sua opinião, isso é um problema da autoridade e não da opinião. Eu não me descredibilizo com crítica dos outros. Aliás, eu até agradeço se a crítica é boa ou ruim, porque eu cresço com ela. Agora, se eu me descredibilizar pelo que alguém pensa de mim, isso diz muito de mim e não de quem está fazendo a crítica. É uma aberração esse ofício. Vamos só recuperar rapidamente. O que acontece é que nós tivemos uma notícia dos Estados Unidos, da alfândega dos Estados Unidos, dizendo assim, Felipe Martins não entrou aqui. O que devia acontecer no minuto seguinte? No minuto seguinte, e já tardiamente, o ministro Moraes deveria revogar a prisão do Felipe Martins e mandar investigar quem embasou uma prisão, quem prendeu ou quem reforçou, ou quem possibilitou que uma prisão fosse feita com base em uma falsidade. É isso que devia fazer, mas não. Ele intima a Polícia Federal, que não deveria nem ser intimada, e a Polícia Federal faz isso. Diz que o Felipe Martins é que é o culpado de tudo que está acontecendo e que todo mundo que critica é absolutamente criminoso. Isso é uma loucura completa e uma loucura que, vale dizer, só é possível pelo silêncio que hoje nós temos da OAB, pelo silêncio que nós hoje temos de parte da advocacia, de parte da grande imprensa, de parte da sociedade brasileira que permite que o arbítrio ocorra simplesmente porque é contra o inimigo que lhes interessa.